Olá pessoal, graças a Pai do Senhor Jesus, boa tarde para vocês. Estou fazendo esse vídeo diferente aqui da área da minha casa, porque dentro de casa não tem quem aguente, não tem quem suporte o calor. E a gente sabe muito bem, né, que hoje em todos os lugares a temperatura é grande. Então estou fazendo esse vídeo simples, mais diferente, e espero que vocês gostem. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre a importância do batismo. E eu vou falar para vocês o que muitas pessoas que vivem dentro de uma religião preza tanto isso que eles chegam a batizar crianças. É pago para batizar criança, arrumar padrinhos, e a gente sabe que na palavra de Deus não existe nada disso. Jesus não deixou nada disso para ninguém fazer. Então, eles têm a religião deles como se servisse a Deus. Como é que a pessoa está servindo a Deus se está fora da palavra? Não tem como servir a Deus se a gente está fora da palavra. Aqui é desvendando as mentiras das religiosidades das pessoas. Então, a gente vamos aprender aqui hoje, como a gente já sabe, mas eu sei que esse vídeo vai chegar muitas vezes para pessoas que ainda não têm o conhecimento da verdade pela palavra. Quando é alguém que vem de longe, trazendo outros ensinamentos, a gente começa a acreditar em algo que pensa que é verdade. Mas quando a gente vai analisar a palavra de Deus, a gente entende a verdadeira verdade. Por isso que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é essa verdade que liberta as pessoas disso daí. Eu não sabia disso, mas quando Deus me converteu a Ele, aí eu fui entender que essa verdade veio para dentro do meu coração. O Espírito de Deus falando comigo, olha, a minha verdade é a palavra. Então as pessoas estão vivendo não a palavra. Então quem não vive a palavra, vive uma religião. E então outra coisa que eu fui entender na palavra de Deus, que Deus nunca foi e nunca será religião. Deus sempre foi palavra, transformação de vidas. Ou seja, através da palavra de Deus eu entendo como a minha vida mudar, como eu ter meus hábitos diferentes, como eu abandonar aquelas coisas que eu acreditava que eu sei que não está agradando a Deus. Ou seja, então eu tenho que tomar uma decisão. A partir daí que a gente conhece a verdade, a gente tem que ir pela palavra. Não é por alguém que vem trazendo outra doutrina para a gente, não. Então, gente, a religião que eu vivia tem muito disso daí. Eles prezam tanto o batismo, que eles acham que através do batismo, se as crianças não for batizadas, eu acho que não vai ser salva. E não existe nada disso. Mas por quê? Porque eles acreditam em algo que os líderes dele, religiosos, inventaram uma mentira, saíram da palavra de Deus, inventaram uma mentira, para com isso ganhar dinheiro, com batismo, pagar para batizar, outra coisa que não existe. Tomar várias pessoas como padrinhos, porque se ali não existe padrinho, o batismo não vale. Então quer dizer, as pessoas estão fazendo a vontade das pessoas, dos homens. Mas aonde está? Onde é que fica a palavra de Deus que diz que o batismo é remissão de pecado? O batismo é arrependimento, gente. E começou desde João Batista, é o que a gente vai ver aqui. Então, se essas pessoas dizem que servem a Deus, por que é que elas não vão buscar na palavra de Deus a verdade para seguir, para ensinar as pessoas de verdade? Então, pessoas que ensinam algo que não sabem, estão indo para o caminho daquele cego. É como Deus diz, é um cego guiando o outro cego. Ou seja, é indo na conversa dos outros, os outros indo para o inferno e a pessoa indo também por causa dos outros. Porque está confiando no que o homem falou, mas não está confiando na palavra de Deus que diz que isso não pode, que isso pode.
Então, gente, vamos ser sinceros. Se a gente quer servir a Deus de verdade, ou a gente vive pela palavra, ou a gente está vivendo uma mentira, uma fachada. A gente está agradando a nós mesmos, o nosso ego, o nosso eu, mas a Deus nunca. Estamos longe disso. Então, se a gente está fazendo algo que não agrada a Deus, por mais bonito que seja o culto, por mais bonito que seja a adoração, por mais bonito que seja a celebração, antes que fosse uma celebração para Deus, porque a gente sabe que as religiões não têm isso. Elas não dão culto realmente para Deus. Então, a gente tem que entender isso. Então, as pessoas que nos questionam que a gente sabe da verdade, eles estão vivendo a mentira deles e querem que o que a gente está passando é uma mentira. Então, eles querem dizer que Deus é mentiroso, porque a gente está vivendo a palavra. A gente quer seguir a palavra e não o que o homem inventar. O homem pode dizer, isso aqui é consagrado, isso aqui é sagrado, isso aqui é santo. Mas se na palavra de Deus diz, não tem nada disso que é santo, que tem poder, que pode fazer nada. Se o caminho, a verdade e a vida, se o Santo Todo-Poderoso é Jesus Cristo, então eu tenho que viver a palavra. Eu tenho que viver em Jesus, que é esse caminho. É o que Jesus ensinou, é o que eu tenho que aprender na palavra, o que ele está ensinando para seguir. E não ir por cabeça de pessoas que ensinam uma coisa, ensinam outra, que são outros que não sabem de nada. Não entendem a palavra de Deus e não sabem de nada. Então, gente, João Batista, o que foi que ele veio pregar? Ele veio preparando o caminho do Senhor Jesus. As religiões, elas dizem que Maria abriu o caminho para Jesus. Outra mentira fachada do diabo. Porque quem abriu o caminho para Jesus, endireitou as veredas, foi João Batista. Que ele também foi de promessa. Já para ele preparar o povo para quando o Senhor Jesus, ele chegasse. Para eles entenderem o que significa o batismo. Então vejamos aqui. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, ou seja, do rio, pregando, ou seja, ensinando o batismo de arrependimento. Ponto. Aí as igrejas aí religiosas nem sabem que a igreja é eu e você. Os templos religiosos, o que é que eles ensinam? Eles ensinam que tem que a criança se batizar. Como é que a criança vai se batizar? Se a criança não tem pecado, se a criança não sabe o que é o mal, o que é o bem, não sabe nem o que é se arrepender. E veja o que foi que João Batista ele falou. O verdadeiro batismo é esse daí. Então tem pessoas que estão vivendo essa religião achando que está servindo a Deus. E eles só tomaram um banho. O batismo que eles receberam quando era criança não serviu de nada. Ainda que eles digam, o que vale é a fé. Fé em quê? Se a fé não for em Jesus Cristo, que ele é o autor e consumador da nossa fé, essa fé não é válida. Eu ter fé em fulano, eu ter fé em ciclano, isso não existe. É uma fé morta, é uma fé que não produz. Porque a fé verdadeira partiu do Senhor Jesus. Então tudo tem que estar nele. Por isso que ele é o caminho, por isso que ele é a verdade, por isso que ele é a vida. Escute o que o Senhor Jesus tem para ensinar. Então, ele diz aqui, para o perdão dos pecados. O batismo é para quê, gente? Para o arrependimento e o perdão dos pecados. Quando alguém se arrepende da sua vida pecaminosa, aceita o Senhor Jesus, crê no sacrifício dele, então o Senhor Jesus, ele nos liberta, nos purifica de todo pecado. Para isso que é o importante do batismo. Então, o batismo diz:
segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, endireitai as suas vidas, seus jeitos, seus modos, seus costumes. Endireitai, fazer as coisas que é certa. Foi isso que João veio ensinar aquele povo. E deixou essa missão para nós também. Então ele diz aqui: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e todo outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Entenda. João, ele veio explicar o significado do batismo. E esse batismo significa até hoje, até a volta do Senhor Jesus. Então, para vocês que têm aí uma religião que vocês acham que criança se batiza, pare com essa enganação do diabo, pare com essa mentira. Criança não é batizada. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você acredita no que o homem inventou, no que o homem fez, para vocês servir a ele. Porque vocês servem a eles e não a Deus. Porque se vocês servissem a Deus de verdade, vocês iam pelo que está escrito na palavra. E não pelo que outros doutores da lei vêm trazendo uma doutrina falsa, diferente, fora da palavra de Deus. Então vocês estão servindo a quem? Ao homem, não a Deus. Pare de se enganar. Está na hora de despertar, porque o Senhor Jesus está voltando. Então, ele disse que toda a carne veria a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Quem saía para ser batizada com João? Era as crianças? Era? Não era as crianças, era uma multidão, eram os adultos. Para ser batizado por João. E ele falou: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então João disse: raça de cobra, de serpente, como é que vocês querem escapar da condenação do inferno, do juízo e da ira de Deus? Então ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vocês, vós de mentos, e não comeceis a dizer vocês mesmos, temo por Abraão por pai. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? O que é que a gente deve fazer para a gente ter a salvação? Quando João quis dizer que a árvore que não der fruto bom será lançada, cortada e lançada no fogo, essa árvore somos nós. Se a gente não der frutos bons de arrependimento, se a gente não endireitar o que está torto na nossa vida, principalmente começando com aquilo que a gente sabe que não devemos fazer, que Deus diz que não é para fazer, então a gente, como é que nós todos vamos escapar do juízo de Deus? É isso aí que João veio falar para as pessoas. E ele disse: raça de víbora, vocês têm que dar bons frutos. Ou seja, vocês têm que ser pessoas que mostrem para Deus que vocês estão realmente querendo servir a Ele de todo o coração, de todo entendimento, fazendo o que a palavra diz que é para fazer, o que é certo, e não fazendo aquilo que vocês acham que deve ser.
Foi isso que João ele falou. Então, gente, e a multidão o interrogava. Então a multidão ficou naquela expectativa. O que é que a gente deve fazer para a gente ser salvo? Então eu vou parar um pouco nesse vídeo e depois eu vou gravar a segunda parte, tá bom? Fique aí em alerta que vai vir a segunda parte sobre o batismo do arrependimento, a importância.